Jesus de Nazaré. Eu quero pregar Jesus hoje. Esse Jesus celebrado no mundo, adorado nos céus, amado nos céus, odiado na terra, celebrado no mundo, esperado na terra. Sabe, a terra celebra Jesus, a terra espera por Jesus, mas a terra odeia Jesus. Os céus adoram Jesus, amam Jesus, celebram Jesus e não esperam por Jesus. Porque Jesus está no seio deles. O que é isso celebrarem e ao mesmo tempo odiarem-no? Uma coisa caricata estou a ver na terra. E as pessoas celebrarem Jesus, mas não vivem Jesus. Sabe, Jesus, quando ele veio, não veio para brincar, não. A morte de Jesus na cruz não foi um filme. Não foi uma história que foi manipulada, contada pelos seres humanos. Não foi uma peça teatral. Jesus veio com uma missão na terra e cumpriu a sua missão. Quando ele nasceu, o anjo havia dito antes de nascer que seria chamado pelo nome ou por nome de Jesus. Em suma, o anjo Gabriel anunciou que era Maria como a José, que este varão que iria nascer seria chamado Jesus. E o mesmo Gabriel, em sonho, quero falando com a Maria, ele falou que Jesus significa aquele que viria libertar o seu povo do pecado. José teve um sonho. Quando ele tinha dúvida, quando ele questionou: como assim a minha noiva grávida? Se nós nunca nos unimos, como assim ela se achar concebida, se eu não conheço ela? E assim, a noite, tenho certeza que foi uma noite difícil para José, noiva grávida. Aí o que passa na cabeça é traição, adultério, fornicação. E José teve um sonho. E um anjo do Senhor lhe apareceu dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nele está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ouviu? Chamarás o seu nome Jesus. E o anjo explica o que significava Jesus. Preste atenção. E chamarás o seu nome Jesus. Aí vem agora o significado do nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok? E vocês que estão a celebrar Jesus, vocês foram salvos dos vossos pecados? Eu vou explicar como ser salvo dos pecados, à luz da palavra de Deus, não pelas minhas palavras. E não são palavras do Vaticano, não, ou da Roma, nem do concílio. São palavras do Senhor. Não, calma aí. José projetando do que tinha acontecido, noiva
virgem concebida, perturbado, angustiado, e teve um sonho. E sonhou que um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: José, não temas, tinha temido, não temas receberes tua mulher, ó filho de Davi, porque o que nele está gerado do Espírito Santo, isto é, ela não traiu não. É o Espírito Santo que gerou esse filho no ventre da tua mulher. Pois ela vai gerar um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, que significa aquele que viria salvar o seu povo dos seus pecados. Ó seus pecadores, se vocês fossem salvos dos vossos pecados, já não viveriam nem andariam em pecado. Mas como vocês nunca foram salvos dos vossos pecados, por isso vocês andam em pecado. Estás a celebrar com euforia o nascimento de Jesus, mas porém nunca foram salvos dos pecados. E quando é que ele, Jesus, fez isso? Quando é que ele salvou os pecados do seu povo? Esse seu povo que o anjo falou é todos filhos de Adão, não somente os filhos de Abraão, não. Porque a morte de Jesus abrange todos os povos da terra, e não somente os filhos de Isaac, seu povo. É verdade, primeiro veio para os que eram seus, os seus irmãos, porque ele também nasceu na descendência de Abraão, na carne. Ele veio primeiro para os seus e depois para todos. Não é segunda vinda. Na mesma vinda, fisicamente se moveu no meio dos céus. Anunciou o evangelho aos céus para que os céus anunciassem ao mundo. Não, vocês estão entendendo, né? Fisicamente, porque ele tomou um corpo. Por isso nasceu no ventre de uma mulher, e mulher virgem. Ele foi dado o nome de Jesus como o anjo falara, que significava o salvador dos pecados do seu povo. E se manifestou no meio do seu povo. Esteve no meio do seu povo. Ensinou o seu povo. E libertou os cativos. Expulsou demônios, curou os enfermos. E depois foi pagar o preço da redenção. O preço não é somente para os seus irmãos, mas para todo o povo da terra. Agora que ele ressuscitou, venceu a morte, ele instrui os discípulos para irem pregar até nos confins da terra. Foi choque para os discípulos, porque quando Jesus estava em terra, nunca lhes deu o mandamento para irem pregar até nos confins da terra. Quando os enviou, lhes enviou para irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus estava na terra, enviou seus discípulos para irem aos israelitas, aos judeus, aos filhos de Isaac, aos jacobinos, aos filhos de Abraão. Agora que Jesus ressuscitou, ele manda esses mesmos que ele um dia mandou para irem somente aos filhos de Israel. Agora lhes envia para irem, como está escrito, e ser-me-eis minhas testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. A vocação muda. A missão dos discípulos muda. Por isso eu disse que houve um choque. Sendo eles judeus, segundo a lei israelita, a lei de Moisés, que eles não poderiam se assentar na mesa, nem comer, nem entrar na casa dos cães, dos gentios. Havia dois povos separados. Mas agora Jesus está a mandar a eles para irem até nos confins da terra. Mas antes lhes enviou, não vão senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora até nos confins da terra. Isto é, a redenção
abrange todos os povos da terra. Porque se não abrangisse, nunca os enviaria para irem pregar até nos confins da terra. Eu tenho certeza que não tens dúvida disso. A única dúvida que você precisa ser esclarecida é que você é um pecador e você pensa que você foi salvo por Jesus. Só são salvos por Jesus aqueles que foram salvos dos seus pecados. E os salvos dos seus pecados já não andam em pecado. Quem foi perdoado não volta nos seus pecados. Quem foi comprado não volta a se vender na escravidão. A escravidão é gerada por causa do pecado. Porque Jesus disse, aquele que cometer pecado se tornará escravo do pecado. Ouviu? E agora? Você que está a me ouvir, você acabaste de festejar o Natal. Alegraste com o nascimento do menino Jesus. Glorificaste os céus. Invocaste o nome do Senhor. Adoraste aquele que enviou Jesus. Falaste bem. Comeste em nome dele. Te alegraste em nome dele. Te embriagaste em nome dele. Se prostituíste em nome dele. Viajaste em nome dele. Recebeste salário dobrado em nome dele. Férias em nome dele. A mesa se estendeu, as famílias se uniram em nome dele. 365 dias, 64 dias de inimizade. E neste dia todos vocês se congregaram, porque o dia de Jesus fizeram pazes em nome dele. Uns casaram em nome dele. Uns tiveram favores em nome dele. Outros perderam em nome deles. Outros morreram em nome dele. Outros estão com as pernas quebradas em nome de Jesus. Outros estão no estado de coma em nome de Jesus. Outros amanhã vão ser enterrados em nome de Jesus, porque morreram em nome de Jesus pela euforia da festa. Uns foram envenenados em nome de Jesus. Acidentados em nome de Jesus. Incêndios em nome de Jesus. Afogamentos em nome de Jesus. Uns estão nas cadeias em nome de Jesus. Porque por causa do dia de Jesus, a fúria foi muito grande e cometeram loucuras, crimes, e a polícia foi em cima deles em nome de Jesus. Perderam bens, perderam coisas, casamentos, filhos, meios em nome de Jesus. Uns ganharam, faturaram, venderam neste dia em nome de Jesus. Uns ficaram milionários em nome de Jesus. Outros ficaram pobres em nome de Jesus. E agora? Será que você já fosse perdoado? Será que você já fosse salvo dos teus pecados? E você vai me responder sim. Quando eu fui batizado, fui salvo dos meus pecados. Pura mentira. Se você fosse salvo dos teus pecados, nunca mais voltaria nos seus pecados. Mas você continua a ser a mesma pessoa. Continua a ser aquele pecador antigo. Continua nos seus pecados. Não mudou nada. Então você não foi salvo. Porque se alguém for salvo da cadeia, sai da cadeia. Se alguém for salvo da miséria, ficou rico. Ou prosperou. Se alguém foi salvo do solteirismo, casou. Se alguém foi salvo da doença, ficou rico. Se alguém foi salvo de alguma coisa que lhe faltava, vai ter essa coisa. Então, se você foi salvo dos pecados, por que você ainda anda em pecado? E alguém vai dizer, não, a carne é fraca. Alguém vai dizer, não é possível o ser humano não pecar. Aí onde está o erro que vocês cometeram? Na verdade, que esse erro não é você que cometeu. Você foi ensinado a cometer este erro. Só que você também já não é inocente. Porque você é um culpado. Acreditaste na mentira e assim você anda em pecado, vive em pecado, esperas 365 dias para glorificares a Jesus, para te lembrares que um dia nasceu Jesus, o Salvador, para te alegrares, para comeres em nome dele,
para festejares em nome dele. E as desgraças também foram em nome dele. Mas vocês nunca foram salvos dos vossos pecados. O anjo disse a José: e lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar os pecados do seu povo. E eu disse que ele salvou os pecados do povo quando ele morreu na cruz. Quando ele deu a sua vida lá na cruz, não quando ele nasceu. Quando ele nasceu, ele não salvou ninguém. Quando ele morreu na cruz, ele salvou alguns. Como assim se veio para todos? Sim, veio para todos, mas nem todos largaram seus pecados. Nem todos se arrependeram de seus pecados. Nem todos creram de coração. Todos eles creem com a boca, com a mente. Todos eles invocam, honram com lábios, pois seus corações estão longe de Jesus. Por isso continuam nos seus pecados e assim não foram salvos. Continuam mortos, condenados. Aquele que viria salvar o pecado do seu povo já cessou, já fez o serviço, morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E tu me respondes e diz: eu creio, então eu não vou perecer. Se você cresce, já largaria, te arrependerias e não andarias em pecado. Porque quem foi salvo do pecado já não vive em pecado. Quem vive em pecado nunca foi salvo em pecado. Ah, mas ele creu. Não creu nada, coisa nenhuma. Quem creu, nasceu de novo. E quem nasceu de novo, se converteu. E quem se converteu, se arrependeu da velha natureza, do velho homem. E quem se arrependeu, não volta a comer o vômito que ele vomitou. Calma aí. Isso é o pecado. Eu estou a beber o pecado. Um exemplo. Deixa beber o pecado. Pecado é um produto, se consome. Por isso é um ato. Se consuma. Eu consumi o pecado. E o pecado é veneno, mata. Ele não te mata fisicamente na hora que você peca. Te mata espiritualmente na hora que você peca. Só que quem está morto espiritualmente também está morto fisicamente. É questão de dias para ele morrer e ir para a condenação do inferno. Por causa do pecado. Pois está escrito: o salário do pecado é a morte. E os padres não vos ensinam, nem os pastores vos ensinaram isso. Os pastores vos garantiram bênção. Natal abençoado. Os padres vos abençoaram com água benta. E disseram: bênção, o menino nasceu. E daqui a 3 ou 4 dias vão profetizar um ano novo próspero. Um ano cheio de felicidade. E nunca vieram essas felicidades, nem essas prosperidades, nem esta saúde, nem proteção, nem nada. Tudo mentira. Passa ano e entra ano com as falsas promessas. Agora eu acabei de consumir o pecado, que é veneno, que mata. Porque é um salário do pecado, morte. Seu salário mata. É a morte. E eu depois tive o conhecimento que eu posso me libertar dessa morte que eu engoli. Que eu posso ser curado deste veneno que eu tomei. Que eu posso me libertar desta morte que está me consumindo lá dentro, que já me matou. Essa gangrena que está a devorar todos os meus órgãos. E eu acho um bom médico. E me diz: você sabia que pode se libertar disso? E eu vou lhe perguntar: como poderei me libertar se o veneno está dentro de mim e já me matou? E vou morrendo pouco a pouco. E ele dizer: eu tenho uma receita. E você vai cumprir as minhas regras que eu te der, da minha receita. Taxativamente. Quando você cumprir ela, você vai se sentir livre deste veneno que você tomou. Você vai vomitar todo este veneno. Então, a pessoa aceita tomar a medicação, a receita que este grande médico lhe deu. E ele toma e ele vai vomitar não somente o veneno,
e também vai ser curado. Não, vocês entenderam? Não somente vai vomitar o veneno que ele bebeu, que lhe matava, mas também é curado das consequências, dos danos que o veneno trouxe no seu corpo. Aquele que estava debilitado, frágil, doente, moribundo, porque vomitou o veneno e foi restaurado dos danos que o veneno trouxe enquanto estava no corpo dele, essa pessoa sentirá-se livre. E agora, voltará um dia para ir lá, chupar, comer os seus vômitos. Ele vomitou tudo. E vai dizer, graças a Deus, eu estou livre. Como é que é? Olha, vomitei o mal que me atormentou durante anos, uma vida inteira. Estou a me sentir bem. Nunca me senti bem. Pela primeira vez. As cargas caíram. Até as dores sumiram. Meu Deus, vai no médico, os pulmões estão em dia, as tripas, o pâncreas, o fígado, o não sei o quê, e tudo. Tudo em dia. Mente em dia. Visão em dia. Mas tudo já estava comprometido. Sim, fui curado. Esta pessoa, de maneira nenhuma, voltaria para ir comer o veneno que lhe matou, que lhe castigou durante anos. Chegar lá e comer os seus vômitos. Os vômitos envenenados. Não. Esse homem não faria isso, porque ele sabe o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu, o quanto o pecado lhe consumiu, o quanto esse veneno foi horrível e terrível na vida dele. Ele vai odiar esses vômitos, vai odiar o seu passado, vai se envergonhar do seu passado, vai ter vergonha da vida passada e vai odiar o pecado. Esses vômitos que eu estou a falar aqui, eu disse, eu bebi pecado. Estava lá dentro e vomitei. Continua a ser o mesmo. Comi pecado, vomitei pecado. Quando eu comi pecado, eu morri. Quando eu vomitei o pecado, eu vivi, ressuscitei. Agora tenho paz. Tenho saúde. Já durmo bem. Voltaria outra vez nos meus vômitos que um dia me castigaram, me destruíram? Não. Não somente eu não voltaria e odiaria. Eu não volto, mas vou odiar. E vou me envergonhar do meu passado. E assim marcharei e nunca mais para os meus vômitos que eu larguei atrás. Então, quem se converteu, o pecado é repróbrio, é abominável, é um vômito. Quem nasceu de novo, o pecado é um vômito. Se você vê as pessoas que estão a viver em pecado, porque nunca nasceram de novo. E se nunca nasceram de novo, então nunca foram salvos. Eles ainda continuam não somente com o veneno antigo e a tomar novos venenos. Entenderam? Não somente o veneno que eles tomaram um dia, todos os dias estão tomando veneno. A cada dia vão tomando veneno e vão morrendo ou permanecendo na morte. Quanto mais o homem peca, mais a chance de envelhecer, pouca chance de envelhecer tem. É verdade, é possível ver alguém que pecou tanto e envelheceu. Também há um outro propósito nisso. Saibam disso. Porque o mundo diz assim, os ímpios demoram muito tempo, mas o justo demora pouco tempo. É mentira. Aquele que você chamou de justo, que morreu muito cedo, é ímpio na mesma. Ok? As pessoas boas vivem pouco tempo na terra. Quem te disse que aquela pessoa é pessoa boa? Quem te enganou isso? Aos teus olhos, sim. Você conhece o coração dele? Sabes quais foram seus caminhos? Por isso vocês estão a festejar, estão a se embriagar, estão a aumentar os vossos pecados.
vocês estão e até a própria festa que vocês estão a fazer, as próprias alegrias, as invocações que vocês estão a fazer, a adoração, o louvor, a honra que vocês estão a dar a Jesus é pecado. Porque vocês nunca foram salvos dos vossos pecados. Porque vocês não querem se arrepender. Vocês não querem amar a Jesus. Vocês não querem largar o pecado. Vocês querem que Jesus seja vosso escravo. Vocês querem que Jesus vos obedeça. Jesus, tu vais ter que fazer a nossa vontade. Nós vamos continuar no nosso pecado e tu vais continuar a nos abençoar também. Na tua conta, tu já morreste, acabou. Já estamos salvos, você que sabe. Teus mandamentos nós não vamos cumprir. Você que vai cumprir os nossos mandamentos. Você que vai dançar a nossa música. Você que vai andar a nossa atrás. E tens que nos abençoar. Ai de ti se não nos abençoar. É isso que vocês fazem. E vocês vão morrer nos vossos pecados. E vão para o inferno com as vossas festas. Com as vossas alegrias e adoração na carne. Com as vossas mentiras. E eu vim para vos despertar. Eu vim para vos falar que o salário do pecado é a morte. Eu vim para vos dizer, sai do meio deles, povo meu. Foge dessas mentiras. Mas vocês estão a me odiar. Vocês me odeiam por falar a verdade. E Paulo disse que eu deveria até arrancar os meus olhos para vos entregar e mostrar o quão grande amor que eu tenho por vocês. Quem desperta, quem está aí a morrer, esse ama esse cadáver. O verdadeiro amor é esse. É desejar bem a você. É fazer bem a você. Esses que não vos desejam nem o bem, como vão vos fazer bem? Se até nem desejo, que é um simples pensamento, eles não têm. Porque eles vos ensinaram ideias da morte. Traçaram suas ideias da condenação. E eles sabem que eles são dignos de morte. Não somente eles são dignos de morte, também consentem naqueles que cometem os pecados. Pecadores que consentem os outros pecadores a cometer pecado. E aí há solidariedade. E vão se defendendo, e vão se ajudando, e assim se levantam contra a verdade para tentar ofuscar a verdade. Ouviu? Até o mundo reagiu. Pela primeira vez, Times Square recebeu, como vocês dizem, um homem religioso. Um assunto religioso, como vocês chamam. Pela primeira vez, 2 ou 3 dias depois, pela primeira vez, fizeram passar o Natal no Times Square. Estão a dançar a minha música agora, né? Eu passo e vocês vêm a mim atrás. Ainda bem. Significa que vocês estão a mim atrás. Eu vos passei. Vocês fizeram isso para tentar manter as mentes das pessoas bloqueadas contra ataque, reação da ação, sabe? Deus falou, Deus falou a Paulo: por que estás a me perseguir, Paulo? Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ok? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. De Deus não se zomba, nem se escarnece. E não se deixa zombar, nem escarnecer. Pois o que o homem semear, isto é que ele vai colher. Ele vai vos mostrar que ele é ancião de dias. É um Deus desde a eternidade. Não tem princípio e não terá fim. Vós sois humanos, sois carnais, sois mortais. Estão a ser manipulados e enganados por um outro ser espiritual que em breve vai ser preso nas cadeias da escuridão eterna. Em breve. E eles estão vos enganar para a morte. E vocês querem lutar contra Deus. Ó mortais! Deus é Deus. Não tem oposição. Então vocês vão morrer nos vossos pecados. Jesus disse: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrereis nos vossos pecados. Eu repito as palavras do meu amigo: se vocês não crerem na minha pregação, vocês vão morrer nos vossos pecados. Nem vergonha vocês têm. Pela primeira vez, Times Square faz passar o Natal. Apresentaram o boneco da Roma. O menino. O Jesus do inferno. Por quê? Porque eu passei em Times Square.
Ficaram envergonhados. Como é que ele passou? Agora vocês que estavam a dizer que era mentira a edição, estão em silêncio por quê? Vocês se calaram por quê? Fala, continua a falar. Nem se envergonham. Vossas testes são como de prostitutas. No inferno vocês vão saber que deixaram na terra um profeta. Por isso, tu que me ouves, permanece firme. Marcha com a cruz. Não se misture com o lixo do mundo. Com esse lixo. Não se macule. Santifique-te ainda. E muito mais. Pratique ainda a justiça. Não temas. Porque até o cabelo da vossa cabeça está contado. Nem sou uma pinga. Uma pinguinha. Hã? Lá no Brasil, pinga é álcool, né? Temos que esclarecer muito bem. Nem só um fio da tua cabeça e do teu cabelo vai cair em terra sem a permissão do Pai Celestial. Aquele que não tem oposição. Ok? E a oposição que o diabo e seus agentes fazem contra Deus é para Deus lhes destruir. E também para Deus fazer conhecido seu nome. Como você correr com Deus? Ó carnal, ó mortal. Vais correr com Deus como se você é um mortal? Hã? Vocês estão a desafiar Deus? Vocês vão acordar no inferno. Vocês vão acordar lá embaixo, no meio do fogo. Vão dormir e vão acordar, estará no fogo. Aí vocês vão lhe implorar agora. E ele não vai vos ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus significa aquele que veio salvar. Salvar o quê? Vocês não acrescentam, só falam Salvador. Que veio nos salvar. Veio vos salvar de quê? Do pecado. Sabe por que vocês, vossos pastores, padres, não falam disso? Porque a vida deles é o pecado. Ninguém consegue explicar isso. Quando se fala de Jesus, só fala o Salvador do mundo. Já entenderam? Salvador do mundo. Por isso todos vão dizendo, esse é o nosso Salvador. Ele nos salvou, nos salvou. Não, está aqui. O anjo disse a José, o Salvador dos pecados do seu povo. Se você foi salvo do pecado, você vai odiar o pecado. Porque é veneno. Aquilo que te fez mal, você jamais você poderia amar mais. Aleluia. Ouvistes? Ó povo da terra. Amém? O pecado me afastou. Esta é a minha exortação que eu trouxe hoje. Salvador dos pecados do seu povo. Jesus de Nazaré. Teus pecados foram salvos, então você amarás ao Salvador e odiarás o mundo, o pecado. E te envergonharás do teu passado, como Jeremias. Quando eu me converti, eu bati na minha coxa e me envergonhei do opróbrio da minha mocidade. Digam aleluia. Digam amém. Digam glórias a Jesus. Digam ao filho de Davi.